Olá, amigos, que Deus abençoe todos abundantemente. Eu sou o pastor Celso Santos, meu nome completo, Celso Alves dos Santos. Eu nasci no dia 31 de agosto de 1969, tenho 52 anos de idade, estou aqui ao lado da pastora Rose Carvalho, minha esposa, que vai também aí saudar vocês. Olá pessoal, graça e paz para todos vocês. Sou pastora Rose. Vamos falar o nome certinho, né? Roseli Aparecida Carvalho dos Santos, nome bem grande, né? Nasci no dia 27/7/1970, numa cidade bem pertinho aqui em Jundiaí do Sul, Paraná. Agora sou maringaense, moramos aqui em Maringá. E vamos aqui hoje falar um pouquinho sobre nós. Exatamente, falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, a nossa caminhada com Deus até esse momento que nós estamos gravando este vídeo. Eu nasci aqui em Presidente Castelo Branco, uma cidade próxima aqui a Maringá, bem coladinha, numa fazenda chamada Fazenda Água Limpa. Eu costumo dizer que quando eu nasci, Deus já tinha esse propósito de pastor comigo, porque a minha mãe, quando foi se converter, ela estava grávida e quando eu nasci, ela já estava na presença de Deus. Eu costumo dizer assim que Deus salvou a minha mãe e eu vim junto também. Me criei aqui na região de Maringá, Rolândia, né? Meus pais sempre lutando, batalhando pela fé, para poder sustentar aí a nossa família. Nós somos em 8 na nossa casa, 8 irmãos, e meus pais sempre ensinou a palavra de Deus, nos ensinou o caminho do Senhor a esses 8 irmãos. Eu sou fruto de culto familiar, de investimento da família, que meu pai e minha mãe ensinaram a temer a Deus e a fazer a obra de Deus. E uma coisa que eu aprendi na vida é honrar a Deus, honrar o pai e a mãe. Eu fui criada aqui em Maringá, morávamos em Jundiaí do Sul, como eu disse, nascemos lá. E com 5 aninhos, a minha mãe veio para Maringá com toda a família, meus irmãos, que nós somos em 7 filhos, né? 4 homens e 4 mulheres, sendo 2 já falecidos, mas uma família grande. Nós viemos para Maringá, nós não éramos evangélicos ainda. Minha mãe conheceu a Cristo, meu pai era de uma família tradicional, mas não conhecia mesmo realmente Jesus, precisava de libertação. E ao vir para Maringá, eles conheceram a Cristo e automaticamente nos levaram para a igreja. E assim toda a minha família foi para os caminhos do Senhor. Comecei também a trabalhar um pouco cedo, com 11 aninhos, tudo que você imaginar assim, de roça, né? Colhia algodão, ajudei a colher café, né? Porque as mãos eram pequenas e machucava também. Mas assim, a gente trabalhou de babá, de faxineira, e assim veio a minha história, e aqui nós estamos aí, né? Prosseguindo essa história linda que Deus reservou. É muito interessante, pastor, a gente está falando com as pessoas um pouquinho da nossa trajetória, porque as pessoas conhecem a história da igreja, mas não conhecem a história, a minha história, a sua história, né? A nossa infância, nossa adolescência e até mesmo quando nós nos conhecemos e começamos aí a namorar, né? Eu era da Assembleia de Deus e a pastora era de outra denominação e de repente um dia eu fui à igreja que ela congregava, gostei e passei a frequentar. Aí quando eu conheci o apóstolo Celso, que é meu esposo, ou Celcinho, que o pessoal me chamava, né? Aí eu percebi, né, que Deus estava fazendo algo no meu coração. No momento não compreendi, mas Deus foi colocando assim um amor no meu coração por ele, e eu fui assim me encantando com ele, com uma chamada que ele tinha, né, no ministério, já era envolvidos com os jovens, ele louvava e era também mesário. E eu me lembro que
é muito dedicado na obra do Senhor, saía muito cedo de casa, ia lá e pegava aquelas caixas pesadas, montava todo aquele som, toda aquela estrutura, e depois tinha que recolher toda aquela estrutura novamente, era peso para valer, né? Então, sempre envolvido na casa de Deus. E isso me chamou a atenção, né? Foi o que mais destacou na vida dele. E eu acredito que foi Deus que me colocou esse desejo de amá-lo, né? E assim foi um amor mais forte, guardei para mim, né? Guardei aí por um tempo em segredo, não, antes de nós namorarmos, não contei para ninguém, mas sabe, tinha aqueles caderninhos assim, diários. Um diário, né? Os diários. Que tinha que responder algumas questões, assim, onde você mora, o que você quer ser, sabe? Quantos seus projetos, diga o nome de uma pessoa que você gosta. E eu peguei aquele caderno, mas eu não especifiquei o nome da pessoa, qual eu já estava gostando, que era ele. Eu só peguei o endereço de uma amiga. E talvez um dia eu encontre ela por aí, a Celina, e tem a Márcia também. E eu me lembro que eu peguei o endereço delas e escrevi uma carta anônima. E essa carta anônima era uma carta de amor para o Celcinho, né? Para o apóstolo, que era o Celcinho. E não coloquei meu nome e mandei pelo correio. Chegou lá, aí essa amiga minha abriu a carta que estava direcionada a ela, mas dentro dessa carta tinha uma carta que era para ele. Era o conteúdo. Era o conteúdo principal. Aí, naquele momento, dentro daquela igreja que eu congregava na época, os amigos dele ficaram todos querendo saber quem era a pessoa. E eles perguntavam para mim, você sabe quem é a pessoa? Mas, na realidade, a pessoa era eu, não me manifestei na época. A gente começou a sonhar o plano de Deus, o sonho de Deus. Porque eu costumo dizer assim, que Deus ele não une pessoas, Deus une propósitos. E foi o que aconteceu. Deus tinha um propósito com a Rose, um propósito comigo, e Deus nos uniu para esse propósito que hoje estamos aqui, cuidando do rebanho de Cristo. Mas na época a gente sonhava já, a gente tinha planos, planejava os sonhos de Deus para a nossa vida. Mas nós tínhamos que dar o próximo passo, que era casar. Olha aqui o que chegou na minha mão. Se você lembra disso aqui? Meu Deus do céu. O convite do nosso casamento. Jesus. Onde que conseguiu? Eu não sei. Olha aqui, ó. Roseli e Celso. Essa produção, gente do céu. Vocês, aonde vocês arrumaram isso, produção? Jesus. Olha aí. Amado. Vamos lá. Meu Deus. Você viu? Olha a data aí. Não, tá aqui, ó. Conscientes da vontade de Deus, louvamos ao Senhor em nosso lance matrimonial, quando será posta a evidência o grande amor que nos une. Celso e Roseli. Meu Deus, convidamos a toda a família para compartilhar da nossa felicidade no dia 8 de dezembro de 1990, às 19 horas. Meu Deus do céu. Então, o convite do nosso casamento, quantos anos faz? 32 anos. Gente, vocês são demais, hein, gente? Meu Deus do céu. A gente falando aqui da dificuldade do casamento, apareceu o convite. Isso aqui tem que guardar, isso aqui é uma relíquia. Vamos guardar? Vamos guardar para os nossos bisnetos verem o que Deus fez. E nosso casamento assim foi assim. Foi milagre. Foi milagre e foi em comunidade também, né? Porque foi um casamentão assim daqueles. Não, eu digo foi milagre assim, porque a gente não tinha condições de casar. Não. Nós não tínhamos condições de unir nossas vidas, até porque financeiramente não tínhamos condições. Em tudo, era uma dificuldade. A gente tinha recém saído da doença da minha sogra
e o Senhor havia recolhido ela, nós estávamos atravessando uma turbulência, estávamos noivos, mas não casados, e aí nós resolvemos casar. No meio desse vento todo, após essa tempestade, nós resolvemos casar. E nessa data aqui, no dia 8 de dezembro de 1990, nós subimos ao altar e foi uma bênção de Deus. A gente estava lá no altar, sendo casado, mas a gente não tinha nem que saber onde ia morar, não tinha condições. Na última hora, Deus preparou um local que nós moramos, nossa primeira casinha, Parque das Grevilhas. Gente, foi ali que nós começamos a nossa vida, dois casados. Ali não foi fácil também, mas foi o começo. Nesse período que nós morávamos na Rua Rosana e lá no Grevilha 3, eu me lembro que Deus estava nos preparando para o sobrenatural, para viver o sobrenatural dele, da dependência dele, já nos preparando para a obra. O que é depender de Deus? Eu me lembro que tinha dia que não tinha algumas coisas, faltava em casa, tinha uma batatinha, mas não tinha um arroz. Eu me lembro que meus filhos nasceram ali, a Jéssica, primogênita, e depois o Adiel. O Adiel veio no momento mais difícil, que eu falei, meu Deus, como que eu vou cuidar dessa criança? Mas Deus foi muito fiel. E eu me lembro que uma das coisas que mais marcaram a nossa história, que todo dia passava um padeiro, e ele tinha aquelas carrocinhas, e ele buzinava, né? Eu nunca me esqueço o nome desse padeiro, Raul. Eu só acredito que ele era um anjo do Senhor, enviado em pessoa na terra. Enquanto eu não saía para fora, de dentro de casa, ele não saía da frente, aí ou eu, ou o apóstolo, né, que na época era só o pastor Celso, ele deixava ali o leite e o pão para os meus filhos. E eu não tinha condição de pagar. Na época eu disse, quando Deus preparar, a gente vai acertar tudo e fica tudo certo. Não se preocupa, todo dia o pão da manhã e o pão da tarde estava na porta da minha casa. Esses são os momentos que marcaram muito a nossa história. E o dia que Deus nos deu uma condiçãozinha um pouquinho melhor, paguei aquele homem, né, que era o padeiro, aí ele nunca mais retornou. Dali da Rua Rosana, nós fomos para o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. É uma outra história. Eu vou tentar. A verdade, a nossa primeira igreja, né, que nós assumimos como pastores, foi no Rio de Janeiro. Nunca tinha viajado para fora, para o Rio de Janeiro, e nós chegamos lá e foi um período também de experiência, de tratamento de Deus, porque a vida é uma escola. A gente aprende na escola da vida quem somos nós. A gente passa a nos conhecer. Nós sabemos que a vida é uma escola, ela nos ensina a descobrir a nossa personalidade, nossa pessoa, nossa fé. Na escola da vida a gente descobre quem é Deus. Deus se revelou de uma forma maravilhosa. O Rio de Janeiro foi uma experiência, por mais que não ficamos muito tempo lá, mas foi suficiente para nós vermos que quando Deus chama você, Deus te capacita para a obra. E voltamos do Rio de Janeiro, também uma situação muito difícil. Fomos morar com meu pai uns dias ali em Sarandi, no Parque São Pedro, ali na casa do meu pai. E foram dias também difíceis ali dentro, com eles ali, até que nós queríamos um cantinho. E olha, gente, a história é muito longa, mas nós sabemos de uma coisa: cada período, cada local que Deus nos colocava era para dar frutos. Deus nos colocava num lugar, a gente tinha que frutificar. Então, nessa nossa trajetória, alguém que nos vê hoje assim, fala, o pastor Celso, a Igreja Batista, os irmãos, a pastora Rose, vê o que Deus fez, a estrutura, mas isso tem uma história por trás. Não começou assim grande, começou simples, pequeno, com muita luta, com muita batalha, muita dificuldade. Deus nos permitiu morarmos em vários lugares, né? Enfim, antes de nós chegarmos até aqui, nós tivemos que caminhar. Deus nos permitiu caminhar. E eu louvo a Deus porque na época a gente não entende e a gente fica preocupado e até mesmo fala, meu Deus, que obra é essa que o Senhor tem prometido na nossa vida? Eu não vejo acontecer, Senhor. Parece que cada dia é uma dificuldade, parece que os dias são longos, os meses são longos, os anos demoram a passar,
Mas eu aprendi uma coisa assim, pastora Rose, que eu sempre tenho falado. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Então foi necessário passar por tudo isso para chegar até esse momento aqui que nós estamos gravando esse vídeo para você que está aí do outro lado. Porque Deus une propósito e eu creio que Deus nos uniu para fazer uma grande obra. Hoje eu olho para trás, eu vejo quanto Deus tem sido fiel e tem nos sustentado e nos preservado até aqui. Quando eu olho para trás, aquela história que começou lá dentro da igreja, tocando instrumento, você cantando, nós jovens, e 30 anos depois a gente chega aqui, 33 anos praticamente, a gente está aqui, né? A gente olha para trás, nós vemos o quanto Deus tem nos abençoado. Hoje nossos filhos que eram todos pequenos, cresceram, casaram, nós somos avós, gente. Por isso eu aproveito esse vídeo aqui para dizer a você que está nos assistindo, que se Deus tem algo na sua vida, não desista, lute, persevera, porque a nossa história pode ser curta, mas é uma história que pode inspirar você a acreditar que Deus pode pegar você do nada e transformar você numa pessoa ilustre, te abençoar. Se Deus tem propósito na sua vida, lute pelos seus propósitos, acredite, vá em frente, não desista, porque a sua perseverança é que vai levar você à vitória. Lembra quando nós abrimos a igreja? A igreja vai fazer 25 anos agora. 25 anos atrás nós abrimos a igreja. Lá na chácara, você já deve ter visto aí um pouco da história dela pelas mídias. Não acreditávamos que em pouco tempo, em 25 anos, Deus faria tudo isso que tem feito até aqui. Então eu vejo assim, pastora, que um ciclo se fecha e um ciclo novo começa a acontecer depois desses 25 anos da igreja, sabia? Nós chegamos até aqui porque Deus nos trouxe. Deus, Ele nos trouxe. E Deus tem nos feito um elo grande entre nós dois. Enquanto Deus estiver aqui, nesse relacionamento, né, vai dar tudo certo. Com certeza. Tem dado tudo certo. Um cordão de 3 dobras não quebra com facilidade, né? E juntos nós estamos aqui para dizer a você, membros da igreja, amigos, colaboradores, pastores que estão espalhados por tantas cidades, por tantos lugares, que Deus ele tem um novo tempo para a nossa igreja. São 25 anos de história e nós estamos entrando num período muito grande de avivamento e esse avivamento vai alcançar você que está aí no altar da sua igreja, você que está aqui conosco na sede, você que está no exterior, pastores de Portugal, de outros países, África, Ásia, Deus vai derramar sobre vocês também essa mesma unção, esta mesma graça e esta mesma glória, porque nós estamos vivendo dias especiais de Deus para a nossa vida e para o nosso ministério também. Por isso eu quero deixar aqui o meu agradecimento, quero deixar aqui a minha gratidão, primeiro a Deus, porque Ele é fiel, e depois a todos vocês, membros da igreja, amigos, colaboradores, tanto da Rádio Melodia, da TV 10, todo mundo que está enganjado neste projeto. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. E saiba que esses 25 anos de história da IBR no Brasil, vocês também fazem parte desse projeto, porque vocês têm acreditado em Deus na nossa vida e têm sido parceiros nossos do evangelismo, enfim, tanto na igreja como pela rádio e também pela TV. Muito obrigado. A igreja faz aniversário, mas vocês é que são o maior presente desta igreja. Obrigado por existirem nas nossas vidas. E cremos que um novo ciclo está se iniciando. E eu creio que Deus vai cumprir todos os planos e os propósitos dele nesses anos que virão ainda pela frente. Contem conosco, né, pastora? Contem com a nossa família, contem com o nosso apoio, pois nós não somos apenas uma igreja, nós somos uma família.